Turma, nesse vídeo nós iremos corrigir aquela atividade que vocês fizeram do livro do Aprova Brasil sobre conto de ficção científica. Peguem um livro e a gente vai acompanhando a correção de cada questão, ok? Essa atividade está no livro do Aprova Brasil, é a lição número 3. O texto que vocês leram para fazer essa atividade foi o texto Sonhos de Robô, do escritor norte-americano Isaac Asimov. É um dos grandes escritores que produzem obras de ficção científica. E pelo próprio título, a gente já percebe que ele se refere a um tema relacionado com a robótica, né, com a tecnologia. Vamos lá. Bem, na primeira questão sobre esse texto, ele pergunta: o objetivo comunicativo do texto é qual? Nesse conto, né, Sonhos de Robô, ele é um conto de ficção científica. Qual a intenção desse conto? Narrar uma história de ficção tendo a robótica como tema. Essa é a resposta correta, letra B. Corrijam aí. Na segunda questão, ele diz o seguinte: descreva de maneira sucinta, de maneira resumida, as três personagens do conto. A gente tem o LVX-1, ou Elvex, que é o robô. A gente tem a Susan Calvin, ou Doutora Calvin, que é a criadora desse robô. E a gente tem a Linda Rash, que é aquela colaboradora da Doutora Calvin que acaba implantando um componente dentro do cérebro desse robô. Então, para descrever o robô Elvex, a gente pode colocar como descrição que esse robô apresenta uma característica diferenciada. E qual é essa característica? A capacidade de sonhar. Então, vocês podem colocar como resposta robô que apresenta uma característica diferenciada, pois é capaz de sonhar. Na letra B, com relação à doutora Calvin, a gente pode dizer que ela é uma coordenadora de uma pesquisa que desenvolve robôs. Tem uma personalidade forte e questionadora. Se vocês observarem, ela fica o tempo todo sondando o que a sua colaboradora faz e sondando sobre o que o robô está sonhando, tá certo? E na letra C, essa Linda Rash, ela vai ser o quê? A responsável por um aprimoramento no cérebro do robô que resulta no fato de ele começar a sonhar. Então, o que a gente tem? A doutora Calvin, ela ajuda a desenvolver esses robôs e a Linda, ela acrescenta um aprimoramento no cérebro desses robôs, o que ocasiona a capacidade deles sonharem, ok? Essas são as respostas da segunda questão, letra A, B e C. Caso vocês precisem alterar, basta vocês darem pausa no vídeo e anotarem, tá certo? Terceira questão: qual é o conflito da narrativa, ou seja, a situação-problema que desencadeia uma série de acontecimentos e gera o enredo? O conflito dentro de um conto é sempre aquele problema principal que vai desenvolver toda a história. Dentro desse conto, o conflito vai se apresentar logo no início. Qual é ele? O robô Elvex conta que é capaz de sonhar. Esse é o principal problema, já que se supõe que um robô não tenha essa capacidade, ok? Quarta questão: qual era a causa de preocupação da doutora Calvin em relação ao fato de o robô ser capaz de sonhar? Por que ela ficou tão preocupada com essa situação? Se a gente observar, a gente pode inferir ou deduzir que essa doutora Calvin teme que a semelhança do robô com os humanos põe em risco a supremacia dos humanos, ou seja, o domínio dos humanos sobre as máquinas, né? Se a partir de agora os robôs começarem a ter características humanas, como a capacidade de sonhar, isso pode acabar entrando em risco e os humanos podem até mesmo serem dominados pelas máquinas. Esse é o ponto principal de preocupação da doutora Calvin. Quinta questão. Releia o trecho a seguir. Elvex, você não poderá se mover, nem falar, nem nos ouvir, até que eu pronuncie seu nome novamente. Pode-se inferir que o robô é ativado quando ele começa a ter as suas funções
Ativas em que momento? Quando falam seu nome, né? Letra C, na quinta questão. Sexta questão, né? Na conversa com Elvex, a doutora Calvin cita 3 leis que devem ser seguidas pelos robôs. Essas leis parecem ter o objetivo de proteger quem? Os robôs ou os seres humanos? Claro que a gente percebe que essas leis são para proteger os seres humanos, né? Essas 3 leis estabelecem regras para a convivência entre esses robôs e os humanos, criando sempre uma relação de servilidade dos primeiros em relação aos segundos. Ou seja, ao seguir essas 3 leis, os robôs sempre vão estar disponíveis e sempre serão servis aos seres humanos. Novamente, se vocês precisarem alterar a resposta, é só dar pausa no vídeo e anotar a correção, ok? Sétima questão. Releia o trecho abaixo, né? Ele não pode ser destruído, disse Linda. É importante para essa pesquisa. Não pode, doutora. Essa é uma decisão minha, creio. Depende do grau de perigo que ele pode representar. Alice empertigou-se e disse: Elvex, pode me ouvir? Sim, doutora Calvin, disse o robô. Fale-me sobre a continuação do seu sonho. Você disse que, de início, não apareciam seres humanos nele. Apareciam depois. Nesse trecho, que palavras foram usadas para que não houvesse a repetição do nome da personagem Elvex? 2 palavras substituem a palavra Elvex. Quais são elas? O pronome ele, logo lá no início, né? Ele não pode ser destruído. E o substantivo robô, disse o robô. Em vez de colocar disse Elvex, ele coloca disse o robô. Então, essas 2 palavras substituem a palavra Elvex, a palavra que é o nome do personagem. Oitava questão. Por que Sonho de Robô é considerado um texto de ficção científica? Aí é o assunto que a gente vem analisando. Por que é ficção científica? Porque o tema desse conto está relacionado ao desenvolvimento da robótica, né, que pode causar impactos na vida social em razão de as máquinas ganharem inteligência semelhante à dos seres humanos. Não é à toa que no final do conto a doutora Calvin acaba destruindo o robô. Por quê? Porque ela percebe que esse robô já está indo longe demais e pode ocasionar uma série de desavenças e prejuízos para os seres humanos, ok? Essa foi a correção da atividade. Façam as anotações necessárias e as correções, ok, pessoal?